Bom dia, pessoal. A paz de Jesus e de Maria estejam com vocês. Tudo de bom. Bem, pessoal, nós vamos aqui hoje trabalhar com a aula de número sempre me foge aqui. Número 12 da apostila 3B. Então, aula 12 da apostila 3B, tá? E nós vamos falar sobre o cálculo estequiométrico, que nós já comentamos alguma coisa na aula anterior. O cálculo estequiométrico, na verdade, é uma decorrência daquelas leis ponderais que nós vimos na aula anterior. Tanto a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, onde a soma das massas dos reagentes num sistema fechado será sempre igual à soma das massas dos produtos, né? E da lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, que diz que uma substância, seja qual for a sua origem, será sempre formada, se for a mesma substância, né? Será sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados entre si na mesma proporção em massa. Onde nós temos então que a aguinha, lembra que nós vimos lá naquela aulinha anterior, a água será sempre constituída por 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio para dar 9 gramas de água. É evidente que eu posso mudar essas quantidades proporcionalmente. E delas, então, originou-se o cálculo estequiométrico, que é extremamente importante em tudo, né, pessoal? Onde você pensar na indústria química, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, mesmo na engenharia, mesmo nos agrônomos, que nós vamos ter uma porção de agrônomos novos aí, né? Para fazer os cálculos de quanto vai precisar de determinada substância para obter outra substância, vai sempre se basear no cálculo estequiométrico. Então, isso aqui é imprescindível para o químico, para o médico, para o agrônomo, enfim, para todo mundo que trabalha nesta área, tá? Então, gente, no que se baseia o cálculo estequiométrico? Como é que a gente vai fazer probleminhas que envolvam o cálculo estequiométrico? Primeiramente, nós temos que ter a equação química, né? Por exemplo, nós vamos obter amônia. Amônia é muito importante para quê? Para a fabricação de fertilizantes, de adubos, de explosivos, fora uma porção de outras coisas que a gente utiliza a amônia. Antigamente obtinha-se amônia do nitrato de sódio, que era o salitre do Chile. Hoje, até foram os alemães que criaram isso, Hans, Haber-Bosch, o processo Haber-Bosch, que nós vamos estudar mais tarde também, muito importante. Nós obtemos a amônia através de substâncias que tem aí bem simples, né, no nosso meio ambiente, que é o nitrogênio, né, o nitrogênio, que é o que existe em maior quantidade no ar atmosférico, o gás que existe em maior quantidade, mais o hidrogênio, nós vamos obter então a preciosa amônia, NH3. Então, primeira coisa, monta-se a equação química. Quero obter amônia. Então, onde eu obter amônia? Através do nitrogênio e o hidrogênio. São os reagentes, a amônia será o produto. Segundo passo, nós vamos equilibrar a equação, para que o número de átomos nos reagentes e nos produtos fique sempre igual. A gente usa geralmente um macho, embora nem sempre dê certo o tal do macho lá, né? Metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio por último. Aqui nós não temos metais, então começamos a equilibrar pelo nitrogênio. 2 nitrogênios, aqui somente tem um, então a gente coloca o 2 como coeficiente, né? Quando colocamos o 2 aqui na frente, nós temos 2 nitrogênios e 2 vezes 3, 6 hidrogênios. De maneira que eu vou colocar aqui o 3. 3 vezes 2, 6. Então, ficou tudo equilibrado. O número de átomos ficou equilibrado. Tá, feito isso, então, a equação química, o equilíbrio dessa equação química, nós vamos ver a proporção em mols que nós temos aqui.
Então, para 1 mol de nitrogênio, eu vou precisar de 3 mols de hidrogênio e vou obter 2 mols de amônia. Essa reação ocorreu com contração de volume, uma vez que se trata apenas de gases, todos são gases, né? Bem, o nitro, agora, eu posso fazer a relação, sabendo o mol, vocês sabem, lembra lá nas nossas primeiras aulinhas em que me pareceram que vocês sabiam bem, que o mol, ele pode ser, eu posso determinar em 1 mol o número de moléculas, né? 1 mol de qualquer substância é constante de Avogadro, tem um valor que é de quanto? 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23, no caso, moléculas de nitrogênio. Aqui eu tenho que ter 3 mols de hidrogênio. Então, o que eu faço? 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que vai dar o quê? 3 vezes 6, 18 vezes 10 elevado a 23. E como nós comentávamos na escola, deveremos ter números entre 1 e 9, né? Então, aqui seria 1,8, como eu diminui aqui eu aumento 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. E obteremos 2 mols de amônia, que significa, o que significa 2 mols em termos de moléculas? 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 24. Então, aqui nós temos a relação mol-moléculas. Nós também podemos fazer a relação com massa, né? Massa molar. O que é massa molar? É aquele que a gente calcula sempre, grama por mol. O nitrogênio pesa 14 gramas, cada mol de nitrogênio, perdão, não é cada nitrogênio pesa 14 U, né, unidades de massa atômica. O mol de nitrogênio, a massa molar dele é 14 vezes 2 dá 28 gramas, porque são 2 nitrogênios aqui, 1 mol. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios, né? Cada hidrogênio pesa cada mol de hidrogênio pesa 1 grama, né? Então, o que eu tenho aqui? 3 vezes 2, 6. A massa molar do hidrogênio aqui vai ser 6 gramas, porque eu tenho 3 mols. Cada mol pesa 2 vezes 3, 6 gramas. Aqui 1 mol de amônia, fazendo a continha 14 mais 3 vai dar 17, vezes 2 mols vai dar 34 gramas, certo? Então, o que eu fiz aqui? Nós multiplicamos 1 mol de amônia, 14 vezes 2, por causa que são 2 nitrogênios, 28 gramas. 3 mols de hidrogênio, 6 gramas. 2 mols de amônia, 34 gramas. E nós podemos também trabalhar com o volume molar. Nós sabemos que o volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás na CNTP, volume molar. E que esse número é fixo, se estiver na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é 22,4 litros, porque aqui é 1 mol. Como aqui são 3 mols, nós multiplicamos por 3 e temos o que mesmo? 68,7, né, gente? 67,2. 67,2 litros. E aqui multiplicando por 2, porque são 2 mols, nós temos 44,8 litros. O que significa isso? Que se eu usar 1 mol de amônia, eu tenho que usar 3 mols de hidrogênio, ou 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas de hidrogênio, ou 6 gramas de hidrogênio, ou 67,2 litros de hidrogênio. Nós podemos fazer a conexão de qualquer uma dessas grandezas que nós temos aqui. Quando, gente, nós temos apenas gases, como é o caso aqui, o nitrogênio é um gás, o hidrogênio é gás e a amônia é gás também, às vezes, no probleminha, nós não precisamos usar esses valores aqui, que dificultam um pouco a nossa continha, né? Então, a gente pode colocar assim volumes. Um volume de nitrogênio reage com 3 volumes, nós vamos pôr a quantidade de mols como se fosse volume, tudo bem. Às vezes, isso pode acontecer, vocês vão ver no problema, né? E vai me dar 2 volumes de amônia.
E se estiver na CNTP, esses 2 volumes vai corresponder a 44,8 litros, certo? Então, entenderam, gente? Então, num cálculo estequiométrico, eu posso fazer a relação entre todas essas grandezas. Posso trabalhar mol com grama, mol com litros, mol com moléculas, mol com volumes, certo? Então, é isso que nós temos que saber. O primeiro passo, arma a equação química, equilibra a reação química, faz a relação dos mols que estão envolvidos nessa reação química, e daí nós vamos ler o problema e ver quem com quem que está sendo, se é litro, se é massa, se é número de moléculas, que estão então envolvidos nesse probleminha, certo? E vou fazer, como eu não tenho mais explicação teórica sobre isso, nós vamos fazer então alguns probleminhas, alguns de, como é que se diz lá, os primeiros que são, nem sempre são os mais facinhos não, depois os de aperfeiçoamento e finalmente os de aprofundamento, que são, teoricamente, deveriam ser os mais complicadinhos. Então vejam bem lá no primeiro probleminha que nós temos, que é 1201, o probleminha 1201. Aqui, gente, é uma reação bastante importante, embora pareça tão simples. Nós sabemos que na construção civil, nós temos que usar o cal. A cal é extremamente importante, a cal virgem. Né? Por que a cal é virgem? Porque o pincel é broxa, né? Lembra dessa historinha lá? Tá? Então onde que eu vou obter a cal se ela não existe na natureza para eu ir lá e tirá-la, né? Simplesmente extraí-la? Eu vou tirar a cal do carbonato de cálcio. Esse aqui é o carbonato de cálcio. Pelo aquecimento em altas temperaturas do carbonato de cálcio, pela pirólise do carbonato de cálcio, toda reação que envolve decomposição pelo calor se chama pirólise, né? Nós vamos obter a cal, que é óxido de cálcio, né? A cal, mas vamos para o ambiente liberar dióxido de carbono. Já está equilibrada, se vocês observarem aqui, está todo mundo em equilíbrio, número de átomos, né? Então, nós sabemos que 1 mol, é tudo sólido, sólido e gás, aliás, não é tudo sólido. 1 mol de carbonato de cálcio me vai fornecer 1 mol de óxido de cálcio cal virgem e 1 mol de dióxido de carbono. Então, fazendo essa relação de mols, nós vamos ver agora, ler o probleminha com bastante atenção. Não tem erro, o pessoal sempre cai nos vestibulares, porque é um assunto importante, tá? No Enem também. Então, aqui no caso, pergunta-se o volume de CO2, tá? CO2, eu costumo fazer assim e não tem erro. Com o CO2, o que eu quero? Volume, então eu escrevo lá em cima, volume, tem que ter só paciência, calma, sem se precipitar para nada, né? Então o volume de CO2 na CNTP é a partir de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então o carbonato de cálcio eu quero massa. Então a relação que nós teremos aqui é de massa com volume, né? Massa com volume. Então eu vou transformar aqui esse 1 mol em massa, né? Em massa. Quanto que é 1 mol de carbonato de cálcio? Então, vocês fariam o cálculo, o cálcio é 40, mais 12, o oxigênio é 16 vezes 3, vai dar 100 gramas, tá? 1 mol de carbonato de cálcio pesa 100 gramas. E não esqueçam que eu nunca vou colocar os dados do problema nessa primeira linha aqui, tá? De maneira nenhuma. Primeiro eu ponho a relação estequiométrica daquilo que eu tenho na equação. Depois eu vou jogar os dados do problema na segunda linha. Então, fazendo isso, não tem erro, não tem como errar. Então, 100 gramas. No dióxido de carbono, ele está pedindo o quê? Volume. Como é um gás, e ali diz que está na CNTP, eu vou utilizar, então, eu vou saber que 1 mol de qualquer gás, o CO2 é um gás, está na CNTP, ocupa que volume? 22,4 litros. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio, se eu vou fazer então a reação de queima aqui de pirólise, né? Se eu
aquecer carbonato de cálcio, queimar o carbonato de cálcio, eu vou obter 22,4 litros de dióxido de carbono liberado para o meio ambiente. O probleminha diz que eu usei 200 gramas, sempre na proporção, né? Então aqui eu multipliquei por 2. O que eu vou fazer aqui também? Multiplicar por 2. Então esse x aqui será quanto? Multipliquei por 2 ali, proporcional, lembra das leis das proporções constantes de Proust? Aqui eu vou multiplicar por 2, vai dar 8,44 litros, o dobro também, certo? Facinho, né? Esse probleminha aqui tá bem facilzinho. O que vocês têm que lembrar, então, são daquelas etapas e nunca colocar na primeira linha já os 200 gramas. Não, tem que colocar o que é da estequiometria da reação, para daí jogar os dados do problema, né? Muito bem. Vamos fazer agora o probleminha, então. Vamos fazer o probleminha 1205, tá? 1205. Os outros eu espero que vocês façam, por favor. Vocês estão com o queijo e a faca na mão, vocês têm tempo, vocês têm os professores disponíveis, só que, infelizmente, o que eu noto é que vocês não estão procurando nada. Ninguém me procura nada. Eu fico feliz porque eu acho que vocês estão entendendo tudo, estão fazendo tudo, estão bem por dentro de tudo, né? Que bom. Não tem para vocês. Beleza. Então, vamos lá, gente. No probleminha 1205, nós temos lá que a combustão completa do gás propano. Vocês lembram que era o gás propano? Prop, 3 átomos de carbono. Tá? Então, o gás propano faz parte, o propano e o butano, não esqueça que eles fazem parte do GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que é o gás de cozinha. Então, C3H, vamos lembrar a fórmula geral dos alcanos, gente? Seria, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2. 2 vezes 3, 6, aqui 8. Claro que eles deram, mas é bom a gente usar a cabecinha para lembrar, né? Está equilibrada já. Mais 5 mols de oxigênio, que é o comburente, né? Esse é o combustível, que ele é o comburente. Nós vamos obter o quê? Todo composto orgânico, ao entrar em combustão, produz água e gás carbônico no final da reação. Então aqui, pessoal, vejam bem, dióxido de carbono. Todo o carbono que tem aqui será transformado em dióxido de carbono. Então é 3. A água é isso aqui mais 1. Então vai ser 4. Então está equilibrada, se vocês notarem, está equilibrado todos os componentes desta reação. Propano mais oxigênio vai dar energia, lógico, que é o que a gente vai aproveitar. A gente vai botar fogo só para ver o negócio pegar fogo, mesmo arder, né? Vai obter CO2, infelizmente, toda a combustão manda para o meio ambiente dióxido de carbono e vapor de água. Então, nesse probleminha diz aqui, nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes de CO2, volume de CO2 e volume de água produzidos na queima total de 40 litros. Então, também é volume, tá? Mas o que a gente tem que fazer primeiro? Ver a relação estequiométrica. Aqui nós temos 1 mol, certo? Aqui nós temos 3 mols de dióxido de carbono, que vão também liberar 4 mols de água. Eu um dia aprendi que não podia ser mols, como gramas é só G, mols também não deveria ter plural, mas enfim, o pessoal põe, né? Então, 1 mol, 3 mols, 4 mols, certo? Pessoal, aqui eu poderia usar o 22,4 litros, professora? Posso, porque diz que estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Mas, como é todo mundo gás, e aqui pede volume para todo mundo, eu posso usar, quando todos pedem volume, eu posso usar volumes. 1 volume, 3 volumes, 4 volumes. Fica mais fácil de fazer as continhas. Se vocês fizerem 22,4 também dá, né? Então aqui eu tenho que, vamos transformar esse mol em volumes. Então, 1 litro de dióxido de carbono vai me dar 3, desculpe, não é 1 litro, é um volume de dióxido de carbono, vai dar 3 volumes de 1 volume de propano vai me conceder 3 volumes de dióxido de carbono.
Como aqui usaram-se 40 litros, eles falam. Então, litros, pode pôr litros aqui também, tá, gente? Volume, o litro, nesse caso aqui, pode ser usado assim. 40 litros, eu vou obter X. Então, quanto é que é? Aqui eu multipliquei por 40, aqui eu vou multiplicar por 40 também, proporcionalmente. 4 vezes 3, 12. Então, vai dar 120 litros de dióxido de carbono. Com a água, agora fazer água, já para não fazer tudo junto, não fazer confusão. Então, 1 litro, um volume de propano me fornece 4, digamos, litros de água, de vapor d'água, porque aqui temos que considerar que é gás, tá? Se eu utilizar ou queimar 40 litros tem maneira de pôr volume aqui, 40 litros de propano, eu vou obter, aqui eu multipliquei por 40, aqui eu vou multiplicar por 40 também, que vai dar em 4 vezes 4, x igual a 160 litros. Então, aqui não pede para somar, pede quanto que vai dar, né? Então, seria a letrinha B, 120 litros e 160 litros, né? Fácil, gente, tá? Prof, mas e se eu quiser usar o 22,4? Se você colocar aqui 1, então você vai usar. Então, 1 mol teria 22,4 litros. Aqui seria 3 vezes 22,4 litros. Teriam que usar o 40 litros, aqui vai dar a mesma coisa, tá? Eu fiz e dá a mesma coisa. Quando tiver, então no probleminha, todos forem gases e tudo for, a relação entre todos for volume, eu posso tranquilamente usar assim, ó, litros, o número de mols como se fosse o número de litros, tá? Nesse caso, se um for massa, outro for volume, daí não pode, tá? Eu tenho que usar obrigatoriamente o 22,4 multiplicado pelo número de mols que está no probleminha lá, que está na equação química, aliás. Bem, fazemos agora o 1206, que é um pouquinho diferente. 1206 aqui. 1206, né? Diz aqui, todos os componentes da reação mencionados são gases e foram medidos à mesma pressão e temperatura. Então, nesse caso, se todo mundo é gás, eu posso usar o número de mols como sendo o número de volume, se eles pedirem isso, né? A mesma pressão e temperatura. Na combustão total de 40 litros da substância propano, de novo, o volume de ar usado e o volume total de produtos obtidos em litros é igual a. Então, é a mesma equação anterior. Propano, C3H, como é que é a fórmula geral? O número de hidrogênios é igual ao número de carbonos vezes o número de 2 vezes o número de carbonos mais 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, a fórmula geral é CnH2n mais 2 para os alcanos, não para todos os hidrocarbonetos, né? Mais 5 mols de oxigênio, nós vamos obter 3 mols de dióxido de carbono, mais 4 mols de água em vapor, água gasosa. Então, a proporção em mols aqui é de 1 mol para 5 mols de oxigênio. Precisar de 5 mols de oxigênio para poder fazer a combustão ou a queima do propano, vamos obter no meio ambiente lá, que isso a gente não gostaria, né? 3 mols de CO2 e 4 mols de vapor de água, certo? Bem, a perguntinha do problema é, aqui o propano, eles pedem o volume, como também pedem o volume das substâncias resultantes, que são os produtos, e pede-se o volume de ar, tá? Não é o volume de oxigênio só, não. Lembre-se que no ar, a quantidade de oxigênio é só de 20%, tá? Então, quanto de ar eu vou ter que ter para ter essa quantidade necessária de oxigênio para fazer a combustão do propano? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos usar os volumes, beleza. 1 mol, eu vou colocar como 1 volume, ou 1 litro, tá? 1 litro. Por que isso, professora?
porque eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão e todas as substâncias são gasosas e todas, o que foi pedido no problema é tudo volume, não mistura massa nem número de moléculas, senão não poderia fazer isso, tá, gente? Que fique bem claro. Então, 1 litro, digamos aqui, eu vou precisar de 5 litros de oxigênio. Vamos fazer em etapas o probleminha. 1 litro, eu preciso de 5 litros. Se eu quiser queimar ou fazer entrar em combustão 40 litros de propano, eu vou precisar de quantos litros de oxigênio? Multipliquei por 40 aqui, multiplico por 40 aqui, vai dar 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Vou precisar de 200. Então, multiplica por 40. Isso nos facilita aqui, a lei das proporções constantes nos facilita as continhas. Ou vocês fazem 40 vezes 50, 1 vezes x, daquele jeito lá, como vocês sempre também fizeram, eu acho. Não sei como é que vocês aprenderam. 200 litros de quê? De oxigênio. Porém, o probleminha pede a quantidade de ar que eu tenho que usar para ter essa quantidade de oxigênio. Então, nós vamos ter que fazer uma continha à parte para saber essa quantidade. Nós sabemos que em 100 litros de ar, digamos 100 litros de ar, eu vou ter qual porcentagem de oxigênio? 20% de oxigênio só, ou seja, 20 litros de oxigênio, né? 100 eu tenho 20. Se eu quero 200 litros de oxigênio, que vai ser necessário para queimar esse propano, eu vou precisar de quanto de ar? Vou precisar bem mais de ar, né? Para ter, porque no ar, apenas 20% corresponde ao oxigênio. Então, vai dar quanto aqui? Corta, corta. Aqui ficou 10 vezes mais, aqui vai ser 10 vezes mais, né? 10 vezes, multipliquei por 10, multiplico por 10 também, vai dar então 1000 litros, ou seja, é 1000 litros, né? 1 decímetro cúbico. Então, x igual a 1000 litros. Tem 1000 litros ali, já tem na resposta B, mas eu ainda tenho que ver as outras, se está tudo certinho, porque eles pedem também o volume total dos produtos, né? Então, como é que eu tenho que fazer aqui? Entenderam bem como é que foi feito aqui? Então, esse foi o oxigênio, tive que fazer esse cálculozinho à parte, porque o oxigênio faz parte do ar, e eles querem saber a quantidade de ar, né? Por isso que nós tivemos que fazer aqui. Então, na verdade, eu tenho que pegar 1000 ml de ar para ter 200 ml de oxigênio necessários para completar a combustão. E vou ter que apagar porque o quadro é pequenininho, né? Se você dizer, professora, deixa eu copiar. Você fosse na escola, né? Que legal. Ai, que saudades da escola. Ai, que saudades me dá. Ai, que saudades me dá do bate-papo, do disse-me-disse lá no Gabriela. Que saudade me dá, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, vamos lá, né, gente? Então, 1 mol ou 1 litro de propano me dá 3 litros de dióxido de carbono. 40 litros de propano vai me dar X litros de CO2, né? Então, aqui vai ficar quanto? X igual, como eu multipliquei aqui por 40, multiplico aqui por 40, que vai dar 120, igual ao problema anterior lá, né? De dióxido de carbono, de CO2. E agora de aguinha, nós já até sabemos lá, 1 litro corresponde, vai me proporcionar 4 litros de água, 40 litros que foi usado de propano, vai me dar X, esse X vai dar igual a 160 litros de vapor d'água, e os dois somados vão me dar 280 litros. Então, a resposta do probleminha é a resposta B. Facinho de fazer, gostoso de fazer, né, gente? Não tem problema nenhum. Vocês aí estão tranquilinhos na resolução desses problemas. Vamos ver mais aqui o que eu fiz para vocês. Vamos ver o probleminha 1207. No probleminha 1207, à medida que vocês vão lendo,
o problema, vocês vão ver que não tem nada com cálculo estequiométrico. Agora, você tem que saber, né? Vem lá uma prova no vestibular, lá, como é que vocês vão saber se é cálculo estequiométrico ou não? Então, tem que saber. Então, que bom, eles puseram aqui um diferente para eu ver que não tem nada. Cálculo estequiométrico quando coloca a relação entre algum reagente com algum produto, né? Aqui não. Como é que é esse probleminha 1207? Só para a gente lembrar de gases, né? Que vocês todos assistiram a aula, todos fizeram todos os probleminhas de gases. Fiquei muito feliz. Então, aqui, o gás acetileno, que é C2H2, que é o etino, né? Lembram do etino? O etino é o acetileno, que é um gás, ó, esse aqui é o etino, né? O etino. O acetileno, então, também chamado, usado nos maçaricos para solda, pode ser obtido pela reação de hidrólise do carbureto. Opa, primeiro vai ser o carbureto. Quem é o carbureto? É o carbeto de cálcio, né? Carbureto é o carbeto de cálcio, CaCO2, mais água, mais 2 de H2O, nós vamos obter, então, o hidróxido de cálcio, que é a cal também, só que é chamada de cal apagada ou extinta, mais o eteno, C2H2. Essas reações, que pena, eu queria equilibrá-las com vocês, mas elas estão todas equilibradas nesses problemas, né? Então aqui, se tivesse uma relação entre massa, molécula, volume desses elementos que estão aqui envolvidos nessa reação, nós poderíamos dizer que seria o cálculo estequiométrico. Mas aqui vejam bem o que pede. O volume de gás acetileno. Então, vamos lá. Eles querem o volume de gás acetileno, obtido a 1 atm. Eu já vou ficar aqui, né, de olho aberto. 1 atm, então o que eles me dão? A pressão. Então eu tenho a pressão, que é 1 atm, tem temperatura, que é 27 graus Celsius, e quando 32 gramas, então massa de carbeto de cálcio, Então, ó, carbeto de cálcio, né? Quando 32 gramas de carbeto de cálcio reagem totalmente. 12 gramas de carbeto de cálcio. E ainda dão ali a constante universal dos gases perfeitos, etc. Então, o que é que a gente tem que... Eu já penso assim, bem, se eu tenho pressão, tenho temperatura, eles pedem volume, tenho massa, eu posso usar que equação? Ainda tem ali o valor da 0,082, que é a constante universal dos gases perfeitos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Clapeyron, né? Que eu usaria Clapeyron. P, como é que é mesmo? Por você nunca rezei tanto, né? Por você nunca rezei tanto. Puta velha não rejeita tarado. P, aqui seria o quê? Pressão. Pressão 1 atm. Vezes o volume, o que eles pedem. O que é N mesmo, gente? N é número de mols. O que é número de mols? Número de mols é massa variável, pode ser a massa que for. No caso aqui, eles colocaram 32 gramas, dividido pela massa molar, que é o mol, né? Então, número de mols, vocês já aprenderam isso bastante, muito importante, é a massa, que pode ser variável, e a massa molar, que é fixa para cada substância, grama por mol, né? Então, aqui, se eu fizer a continha do carbeto de cálcio, qual é a massa? 64 gramas, né? 64 gramas, o número de mols aqui vai dar 0,5. Dividindo 32 por 64 dá 0,5. Vezes a constante universal dos gases perfeitos, que aqui é 0,082, vezes a temperatura. Nós sabemos, vamos relembrar, que quando eu trabalho com gases, tanto nas transformações gasosas, quanto quando eu vou usar a equação de Clapeyron, eu não posso usar a temperatura em Celsius. Eu tenho que somar 273 para ter a temperatura em Kelvin, que aqui vai dar, então, 300 Kelvin, né? 300.
fazendo essas continhas aqui, V igual 0,5 vezes 0,082 vezes 300, nós vamos obter o volume de 12,3 litros. Então, aqui não houve necessidade de fazer o cálculo estequiométrico, a gente já faz, então, pela equação de Clapeyron. Como é que eu sei? Bem, porque tem a constante dos gases perfeitos, tem a pressão, tem a temperatura, então a gente já, nós supomos, então, que seria assim, né? Eu acho que é, né, 1207, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 1207B, tá certo, 12,3. Bem, pessoal, vamos agora lá para o probleminha 1207. 1207, onde é que está o 1207? Já estou fazendo. Então, vamos para o probleminha 1209, tá? 1209. Vamos fazer lá com vocês, né? Espero que vocês realmente façam. Por favor, gente, tá? Não vão deixando acumular matéria, peguem no dia a dia. Isso é importante. Eu acho que vocês têm tempo suficiente. Vocês, como já falei 500 vezes, têm os professores à disposição. Todos os professores ficam contentes quando vocês perguntam alguma coisa, dá a impressão que a tua matéria está sendo levada em consideração, né? Está sendo importante. Se não perguntam nada, fica, puxa, mas o pessoal acho que não está nem aí, né? Infelizmente. Então, 1209. Qual é o 1209 aqui? 1209. A oxidação da amônia com oxigênio a alta temperatura e na presença de catalisador é completa, produzindo óxido nítrico e vapor d'água. Partindo da amônia e oxigênio em proporção estequiométrica, com a porcentagem em volume de óxido nítrico na mistura gasosa final. Então, aqui já está equilibrada também. Eu tenho 4 mols de amônia que irão reagir com 5 mols de oxigênio. Os dois são gases, por enquanto, só temos gases, né? Mas óxido nítrico também é gás, então quantos? 4 mols, 4 de NO, mais, vamos obter 6 H2O, 6 água. O que eles pedem mesmo? Então, vamos ver a proporção aqui em mols. 4 mols de amônia precisam de 5 mols de oxigênio, que vai dar 4 mols de óxido nítrico e 6 mols de água, né? 6 mols de água. Pede-se aqui com porcentagem em volume. Então, nós temos que ver quanto de volume. Aqui é tudo volume? A porcentagem de volume, partindo da amônia, oxigênio em proporção estequiométrica. Então, aqui está muito fácil, né, gente? Nem precisa fazer grande coisa, não. Como tudo é gás e como só está falando em volume, eles pedem a porcentagem de óxido de nitrogênio ou óxido nítrico. Como é que a gente vai fazer? Em proporções estequiométricas. Então, eu posso fazer aqui, né? Aqui eu resolvi fazer o... como é que tá o probleminha que eu resolvi? Quantos volumes tem aqui? Vamos transformar em volume. 4 volumes, aqui vai dar 5 volumes, aqui vai dar 4 volumes, 6 volumes. Não esqueçam que está tudo em volume, todos são gases, né? Bem, qual é a porcentagem que nós obtivemos de óxido nítrico? Está muito fácil. No total, qual foi a quantidade em litros que eu obtive do produto? No produto eu obtive 10 litros, né? Então, 10 litros, que foi o total aqui de volumes nos produtos, quanto é que equivale ao óxido nítrico? 4 litros. Em 100, porque eles estão pedindo porcentagem, vai ser quanto por cento? X. Esse X vai ser o quê? 40%. Tá facinho, né, gente? Então, essa seria a resposta, a letra D. Nós vamos fazer mais então, porque senão a aula fica comprida, vocês ficam cansados, né? E depois, o que vocês vão fazendo em casa, se tiverem dúvidas, podem perguntar, que a gente faz com a maior boa vontade, tá? Vamos ver qual que seria que vocês poderiam fazer, que não iam, talvez sentissem um pouquinho. Vamos fazer o 12, 11. Porque o 12 e 11, vejam bem,
O médico, para saber que ele tem que saber o cálculo estequiométrico, aqui tem um probleminha bom. Os farmacêuticos, então, tem que saber muito bem para fazer a dosagem. Quantas colheres você pode tomar por dia? Quantos gramas você pode tomar por dia de determinado medicamento? Você sabe que medicamento e veneno é quase a mesma coisa. O que interessa é a dose. Se você toma demais, você pode matar a pessoa, né? Se você toma de menos, não vai fazer efeito. Então, tem que ser a dosagem correta, de acordo com o quê? Com o peso, a altura. Quando eu fui agora submetida à cirurgia, o que a médica perguntou em primeiro lugar? Quanto é que você pesa, qual é a sua altura e tal, para poder fazer os cálculozinhos para ver quanto de anestesia iria aplicar, porque se aplicar menos, não fica anestesiado. Se aplicar demais, pode até morrer. Então, isso é muito importante, não é brincadeira. Quando você manda manipular um medicamento, você tem toda a confiança que o farmacêutico vai fazer exatamente aquilo que você quer. Né? Você nunca vai pensar que ele vai lá colocar uma coisa que de mais ou de menos, que não vai fazer efeito ou poderá ter efeito colateral grave. Como muitas vezes acontece, nós sabemos que existem muitos erros, né? Tanto com o médico, até com a manipulação de medicamentos. Você tem que tomar cuidado, ter confiança. E vocês, como vão trabalhar, sei que muitos vão trabalhar nessa área, também tem que saber bem trabalhar e ter aquela responsabilidade, né? Se vocês na lavoura lá vão colocar, vão dosar lá a acidez, aí tem que fazer a calagem, vão colocar demais dióxido de cálcio, de carbonato de cálcio, vão acabar matando lá as plantas todas e tendo um prejuízo tremendo. Então tudo isso é muito importante, não é brincadeira não, tá gente? Vamos lá então. Nesse probleminha é um bom exemplo, porque a gente vai aplicar alguma coisa prático mesmo. Então, o estômago de um paciente humano, nós sabemos que no nosso estômago ele libera o quê? Ele produz ácido clorídrico, né? Que quando é produzido em excesso, quer pelo sistema nervoso, quer por algum outro problema, ele causa o quê? Primeiro ele causa aquela azia, você está só nervoso, ou você mastigou muitos chicletes, né? Sei lá, você comeu alguma coisa muito ácida, você sente aquela azia. Da azia, se a pessoa continua sendo muito nervosa, né, continua com problemas ali de excesso de ácido clorídrico, ela pode ter uma gastrite. A gastrite pode passar para úlcera. E de úlcera, de tanto que vai ali judiando das células ali, pode se transformar num tumor, né? Então, muito cuidado com isso também, né? Vamos ficar bem calminho, porque não adianta nada ficar nervoso. O estômago de um paciente humano que sofre úlcera duodenal pode receber, através do seu suco gástrico, 0,24 mol de ácido clorídrico. Ele pode receber 0,24 mol de ácido clorídrico por dia. Suponha que ele use um antiácido. Então, antiácido, esse hidróxido de alumínio que é usado como antiácido, me lembro quando eu tinha na farmácia, é o Malox Plus, que tinha hidróxido de alumínio que vai reagir com ácido clorídrico, é uma base que reage com ácido, dando sal e água, neutralizando então o excesso de ácido clorídrico, né? Suponha que ele use um antiácido que contenha 26 gramas de hidróxido de alumínio. 26 gramas de hidróxido de alumínio. Por que eu tenho que usar 3 oxidrilas? Porque a carga da oxidrila é -1 e o alumínio é mais 3. Então, para equilibrar as cargas, nós temos que ter 3 oxidrilas por 1 litro de medicamento. Então, vai ter 26 gramas de alumínio por litro, ou seja, por 1000 ml de hidróxido de alumínio. Certo? Então, como é que é a continha aqui? O antiácido neutraliza o ácido clorídrico de acordo com a reação. Hidróxido de alumínio vai reagir com o ácido clorídrico. Lembram como é que eu expliquei para vocês que a gente faz o equilíbrio quando eu tenho um ácido e uma base? Vai dar sal e água, eu já vou falar para vocês lá. Vai dar sal e água, vai dar cloreto de alumínio, que no nosso organismo vai, através da água, vai ficar ânions alumínio íons alumínio e ânions cloreto, mais água. Então, ele neutraliza o ácido, né? Então, lembra como é que eu expliquei que a gente fazia não sei se vocês assistiram a aula. Para equilibrar reações de ácido e base, eu sempre tenho que igualar o número de oxidrilas com o número de hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1. Então, como se fosse 1 aqui. Quantos números de oxidrila? 3. Então, agora vai ficar 3.
O número de águas é o número de hidrogênios, eu pego isso como base. 3 aguinhas. O resto está tudo equilibrado, então. 3 vezes 2, 6. 3 com 3, 6, né? Oxigênio, 3 oxigênios. 3 oxigênios lá, está equilibrado. A equação já dá equilibrada, mas eu quero que vocês lembrem como é que faz. Vai que não equilibre, né? O volume apropriado de antiácido. Então, o volume de antiácido, isso aqui é sólido, hein? Só que ele está dissolvido tá lá em ml. Eu tenho sólido dissolvido em líquido aqui. Volume apropriado de antiácido que o paciente deve consumir por dia para que a neutralização do ácido clorídrico seja completa é D. Então, o volume está dentro daquele 1000 ml lá. Então, como é que eu vou fazer a continha? Isso aí, gente, quem vai ser farmacêutico tem que fazer. Às vezes a pessoa pergunta, quanto que eu vou tomar de tal medicamento? Então, primeiro eu tenho que ver direitinho, saber, né, quanto que pode tomar de tal, não pode dar de mais nem de menos, como eu já falei. Então, aqui nós temos que fazer o quê? Primeiro, a relação em mols. 1 mol de hidróxido de alumínio neutraliza 3 mols de ácido clorídrico, né? De ácido clorídrico. 3 mols, que eles não vão entrar, deixa eles lá. Seria 1 mol e 3 mols também. 1 mol para 3 mols. Muito bem. Agora, quanto é que eu tenho em excesso de ácido clorídrico lá que eu quero equilibrar? Eu tenho 0,24 mols de ácido clorídrico. 0,24 mols de ácido clorídrico. Quantos mols? Se para 3 mols de ácido clorídrico eu preciso de 1 mol de hidróxido de alumínio, para 0,24 mols de ácido clorídrico, eu vou precisar quanto de hidróxido de alumínio? Eu vou precisar, fazendo a continha, 0,08 mol, tá? Bem, ainda não terminei o problema, porque o que pede? Pede quanto desse 1000 ml que eu tenho que dar para neutralizar 0,24 mols de ácido clorídrico. Eu já sei que eu vou precisar de 0,08 mols de hidróxido de alumínio. Então, agora nós vamos ter que fazer uma continha para ter a massa contida nessa quantidade aí, né, gente? Então, vamos ver lá. Bem, se eu fizer a conta da massa molar de hidróxido de sódio, somando alumínio, mais 3 vezes oxigênio, mais 3 vezes hidrogênio, eu vou ter 78 gramas, que é 1 mol de hidróxido de alumínio. Mas eu não quero 1 mol, eu preciso de quantos mols de alumínio? 0,08 mol. Opa, aqui é 1 mol, perdão, desculpa. É 1 mol, né? Eu preciso de 0,08 mols de hidróxido de alumínio para neutralizar aquela quantidade ali de ácido clorídrico. Essa continha vai dar quanto aqui? Vai dar quantos mols? Quantas gramas de ácido clorídrico vai dar? Ixi, eu não tenho cálculo aqui, gente, não tenho calculadora. Eu vou fazer diferente, tá? Que eu fiz, assim dá certo também, mas eu vou fazer do jeito que eu fiz, porque eu não trouxe a calculadora aqui. Então, 78 gramas corresponde a 1 mol. Quantos que eu tenho de ácido de hidróxido de alumínio em 1000 ml? Eu tenho 26 gramas. 26 gramas que dá X mols. Esse número de mols aqui vai dar 0,33 mol. Aquele outro jeito também dá certo, tá, gente? Se eu quisesse colocar 78 mols, se eu quero 0,08, eu vou precisar de tantos mols. E nós fazemos uma nova regra de 3 ainda. Temos que fazer. Então, eu vou precisar, em 26 gramas, eu tenho que estar em 1000 ml, eu 0,33 mols, tá? Então, 0,33 mol está contido em 1 litro, que é 1000 ml do medicamento. Eu preciso de 0,08 mol. Então, quantos ml eu vou precisar pegar para ter essa quantidade? Vai dar... Ixi, quanto não pus aqui a quantidade, Cleice. Vai precisar de quantos ml? Que problema eu estou fazendo? Estou fazendo o 12,11. Vamos precisar de
240 ml, que geralmente é dividido em umas 3 ou 4 vezes por dia, né? Não é de uma vez só não que você vai tomar, certo? Você vai precisar para neutralizar, então você vai dar ainda os medicamentos, quanto lá por dia, quantas vezes por dia, para não dar muita quantidade de uma vez só, né? A pessoa até vomita. Então vamos ver aqui, não sei se vocês entenderam os probleminhas, vamos lá. Então aqui foi meio confuso, mas não é difícil não, só seguir a sequência, eu acho tão gostoso fazer isso, gente. Bem, aqui nós relacionamos 1 mol de hidróxido de alumínio com 3 mols de ácido clorídrico. A quantidade de ácido clorídrico que eu quero neutralizar, que está em excesso no organismo, é 0,24. Então, vou tomar um antiácido. 1 mol desse antiácido é 0,08 mol, né? 1 mol neutraliza 3 mol de ácido clorídrico, 0,24 mol de ácido clorídrico será neutralizado por 0,08 mol. Muito bem. 78 gramas corresponde a 1 mol de hidróxido de sódio. No medicamento que eu tenho 26 gramas de ácido clorídrico que corresponde a 1 mol. Ai, meu Deus. 26 gramas corresponde a 0,33 mols, perdão. Tá? Então, 0,33, eu transformei essa massa em número de mols. 0,33 mols está em 1 litro ou 1000 ml. Como eu preciso de 0,08 mols, eu vou precisar tomar não 1 litro inteiro, vou tomar 240 ml. Facinho, né, gente? Poderia também fazer assim, ó, 78 gramas corresponde a 1 mol, 0,08 mol seria X. Em 26 gramas eu tenho 1000 ml, em tantas gramas eu vou precisar de tanto. Dá para fazer assim também, que daria certinho. Vocês podem fazer lá o jeito que vocês quiserem. E pessoal, então essa aulinha de cálculo estequiométrico está dada, tá? Precisamos agora, causas especiais de cálculo estequiométrico nas próximas apostilas. Então, tá? Um beijão!